Tudo bem, pessoal? Eu vou estar ensinando vocês uma receita húngara. É um charuto húngaro. Ele é parecido com o armênio, ele é parecido com o sírio, mas ele teve uma adaptação. Ele já está há 3 gerações na minha família e eu vou estar ensinando vocês como fazer esse charuto, passo por passo, e depois no final vocês me falem se ficou bom. Vamos lá? Bom, pessoal, a gente está pegando aqui 2 kg de patinho moído 2 vezes, mais 1 kg de pernil moído 2 vezes. Estamos temperando aqui a carne com pimenta do reino, sal e alho batido, tá? Então esse é o tempero dessa carne. A gente vai misturar bem para que desta maneira a gente possa reservar essa carne. Bom, agora o próximo passo é fazer o arroz, né? Então, para aquela quantidade de carne, 4 conchinhas de arroz é o suficiente. Lembrando que você vai fazer o arroz al dente, tá bom? Para ele ficar um pouquinho durinho, porque depois quando for enrolar no charuto, ele vai cozinhar mais um pouco e aí o arroz ele vai chegar no ponto certo, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o arroz e vai misturar com aquela carne moída que você já temperou, que você reservou de lado, né? Então aí nós vamos misturar esse arroz com essa carne, do jeito como que vocês estão vendo aí. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar repolho, tá? E para essa quantidade de carne aí que eu falei, eu estou pegando 5 repolhos, tá? A gente vai pegar ele, vamos cortar aqui o talo dele, tá? Tirar essa parte aqui. E vamos colocar numa panela com água para cozinhar o repolho. Pronto, tiramos aqui o talo. Para que a gente tira? Para ele ficar com a parte para baixo e aí a água, o vapor, né, poder penetrar em todo o repolho, né, e aí poder cozinhar legal, tá bom? Agora a gente vai colocar na panela. Pessoal, na hora de você cozinhar o repolho, não cozinhe muito para depois a folha não ficar muito fina e aí vai acabar quebrando. Então você faz um talo aqui no meio para o vapor entrar mais fácil. Você cozinha uns 5 minutos de um lado e mais uns 5 minutos do outro lado e é o suficiente, tá bom? A gente dá uma viradinha agora do outro lado, mais um pouquinho e aí já está pronto. Olha aí, pessoal, então nós cozinhamos aí o repolho e agora tiramos folha por folha de uma forma delicada para não rasgar, para não estourar as folhas. Vamos deixar agora descansando e depois temos uma parte muito importante aqui para vocês entenderem como que vai ser feito o fechamento desse charuto. Pessoal, um detalhe, conforme você vai tirando as folhas do repolho, elas vão diminuindo de tamanho, até elas chegarem no final tamanho pequeno que não dá para enrolar o charuto. Então, o que a gente faz? A gente reserva essas folhas menores, pequenas, né? E depois nós vamos estar fatiando elas, né? Para colocar juntamente com o molho. Pessoal, agora uma coisa muito importante depois que o repolho a gente está tirando ele. Vocês estão vendo essa parte aqui que é a nervura dele? Tá vendo? Ela é bem saliente. Então a gente tem que pegar a faquinha e cortar aqui, né? Diminuir essa saliência aqui, tá bom? Para depois a gente poder enrolar direitinho. Sendo que a gente não pode cortar tudo para não abrir aqui o repolho, tá bom? Senão depois você não consegue dobrar ele. Eu vou fazer aqui e depois eu vou te mostrar. Vocês estão vendo aqui como que ficou, ó? Eu cortei. Tirei esse cabinho aqui, ó, tá vendo? Pra gente depois poder dobrar. Ele tava aqui, ó. Aí eu passei a faquinha e tirei. Então aqui, ó, diminuir então esse relevo dele aqui pra gente poder depois poder enrolar. Pessoal, então a gente vai fazer um bolinho da carne, ó, na mão. Vamos colocar mais ou menos no meio aqui do repolho. E aí a gente vai começar a enrolar, tá? Vamos começar a enrolar.
Quando chegar na metade, você vai fazer com que essa parte aqui dobre para dentro, tá? Vai dobrar para dentro, vai continuar a dobrar e depois você segura bem forte aqui e esse pedacinho aqui, você dá uma cortadinha nesse pedaço aqui, tá? E o resto que sobrar, você empurra para dentro, tá? Empurra para dentro, segurando bem forte. Tá vendo aqui, ó? Fechou aqui embaixo, fechou aqui em cima, tá pronto. Ele não vai sair. Pessoal, ó como que tá ficando os charutos, bem enroladinho, fechadinho, tá? Então a gente vai estar finalizando aqui os charutos e preparando eles depois para cozinhar. Eles vão ser colocados aí numa panela com água quente e porque a carne ela tá crua, né? O arroz ele tá al dente, mas a gente precisa ainda colocar na água quente para acabar de finalizar aí a carne, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, agora nós vamos esquentar uma panela com água e vamos temperar ela com alho picado, né? Sal e um pouco de manteiga. Vamos deixar ferver bem para depois nós despejarmos esta água quente em cima dos charutos que já estão montados na outra panela, tá? E aí nós vamos dar uma fervura durante uns 5 minutos, 10 minutos no máximo. Para quê? Para que a carne que está no charuto ela venha a cozinhar. Bom, pessoal, tá aí. Eu despejei a água, ferveu, tá? Água temperada. E agora eu coloquei em cima dos charutos, tá? Que já estavam posicionados dentro da panela. E agora a gente vai dar uma fervura, tá? Para poder cozinhar, então, dessa maneira, a carne que está no meio do charuto. Porque, lembrando, a carne está crua, tá bom? Então vai ficar aqui durante uns 5 minutos, 10 minutos. Bom, pessoal, agora que o charuto cozinhou, a gente vai tirar ele da água, tá bom? Para não inchar, não entrar água no meio, só para a gente ter cozido a carne. A gente separa agora os charutos, né? E agora a gente vai fazer o molho, tá bom? Que é a cereja aí deste prato. Bom, pessoal, vocês lembram daquelas folhas de repolho menores, né? Que a gente reservou? Então elas estão aqui, ó. Eu amontoei uma em cima da outra, tem mais, né? E aí eu fiz um montinho e aí a gente vai começar a picar, tá? Vamos começar a picar esse repolho que a gente vai então estar acrescentando dentro do molho. Pronto, pessoal, tá aí, nós pegamos aquele resto do repolho e aí a gente picou ele, tá? E agora a gente vai preparar ele, refogar ele com bacon, com azeite, para ficar bem gostoso. E aí a gente vai servir junto com os charutos, tá bom? Bom, pessoal, agora é o momento da gente temperar aquele repolho que sobrou, que a gente já picou. Então eu cortei aqui vários pedaços de bacon e estou aqui, então, colocando ele na frigideira, tá bom? E depois nós vamos estar usando ele, depois que ele estiver bem refogado, a gente vai colocar então ele lá com aquele repolho que foi cortado e picado. Bom, pessoal, agora a gente está pegando de pouquinho em pouquinho, tá? Porque é uma panela cheia daquele repolho picado, então eu estou fazendo por parte. Então está aqui o repolho numa panela e aí a gente vai colocar então esse bacon aqui que a gente acabou de refogar, a gente vai colocar aqui em cima dele, tá? É uma primeira parte e depois a gente vai estar misturando bem, tá? Para que dessa maneira venha incorporar em todo o repolho. E nós vamos também fritar no azeite, tá? Refogar alho, para a gente poder estar incorporando então, finalizando aqui esse refogado de repolho. Bom, pessoal, agora eu estou refogando o alho no azeite, tá bom? Umas 3 cabeças de alho para aquela quantidade lá de repolho, que já coloquei, já acrescentei o bacon, tá bom? E aí depois, quando tiver bem refogado aqui o alho,
a gente vai despejar lá naquele repolho. Pronto, pessoal. Agora vamos despejar. O alho e assim a gente vai misturar, tá bom? Pronto, pessoal. Tá aí o repolho que sobrou, né? Nós picamos ele, refogamos o bacon, colocamos por cima e depois refogamos o alho e colocamos por cima. Tá prontinho aí. A gente vai reservar porque vamos estar comendo aquele charuto juntamente com esse acompanhamento. Pessoal, agora a gente tem costela suína defumada, precisa ser defumada, tá? E a gente vai o que fazer? A gente vai colocar na panela de pressão e vamos cozinhar aí durante 40 minutos para ela ficar bem macia e depois nós vamos estar reservando para completar o prato que a gente vai estar fazendo. Bom, pessoal, tá aí, depois que cozinhamos a costela defumada por uns 40 minutos, olha só, ficou carnuda, ó, macia, tá? E a gente vai reservar ela vai ser a cereja do bolo, ou então a cereja desse prato que a gente está fazendo. É um prato húngaro adaptado, tá? Depois a gente vai estar mostrando ele no final como que ele vai ficar. Bom, agora nós vamos preparar o molho. Então vamos colocar aí um pedaço de manteiga, tá bom? Vamos derreter, aí colocar o alho para refogar e depois a cebola. Outro detalhe, pessoal, a água que vocês cozinharam a costela, uma parte você reserva de lado e depois também a água que você cozinhou o repolho, também uma parte você reserva de lado. Aí você junta as duas águas, a água da costela e a água do repolho. Aí você junta as duas e reserva de lado, porque você vai usar essa água, esse caldo, para fazer então depois o molho no final. Vamos estar dando uma dourada aí no alho, não deixando ele queimar, para depois a gente colocar a cebola. Agora a cebola a gente colocou junto com o alho, vamos agora deixar refogar bem. Agora você vai colocar um pouco de farinha e vai começar a refogar com a farinha, tá bom? E aí você pega aquela água que você reservou da costela e aí você vai colocando aos poucos, tá? Para estar fazendo o molho. Agora a gente vai estar colocando páprica picante e vamos misturar. Então, pessoal, aí a gente vai acrescentando mais aquela água, tá? Até dar a quantidade legal e depois você vai acrescentar um pouco mais de farinha com água para poder estar engrossando. Pessoal, agora então aquele repolho que nós picamos, tá? Que sobrou, a gente vai acrescentar então aqui no molho, tá? Não muito, só um pouquinho para poder dar um sabor melhor. Pessoal, também a gente vai colocar um pouquinho de chucrute no molho, tá bom? Pessoal, vocês estão vendo aí, ele está fervendo, vocês estão vendo que ele está grossinho o caldo, é desse jeito que tem que ficar. E agora a gente vai colocar ele dentro do charuto. Pessoal, então nós colocamos o molho aí no charuto e agora a gente vai dar uma refogada aí nele, dar uma esquentada nele para incorporar juntamente com o charuto, o molho, tá bom? E aqui, pessoal, a gente vai dar uma refogada no chucrute, tá? Aquele chucrute que nós colocamos um pouco no molho, agora a gente vai refogar ele com alho e manteiga. Pessoal, agora a gente montou novamente os charutos que já foram cozidos, tá? Na panela, bonitinho, e vamos colocar então agora o molho por cima. E olha lá, pessoal, aquela costela defumada, a gente está colocando agora por cima aqui, para dar um saborzinho aqui no prato. E aí, pessoal, gostaram? Tá aí então, finalizando esse prato húngaro. Até mais!